é que nós temos que compreender que na vida, para você poder honrar, realmente dar honra, valorizar a sua esposa, como diz o texto bíblico, dando honra à esposa, algumas coisas precisam ser feitas porque a Bíblia recomenda na nossa casa, na nossa vida. Primeiro ponto, você vai valorizar a sua esposa verificando, primeira coisa, verificando onde está o que ela está precisando. Certo? Se você não verificar o que ela precisa, você não vai valorizar. Nós podemos falar nas nossas omissões ou nas nossas ações. Muitas vezes na omissão você tem que fazer alguma coisa dentro de casa, se você fazer, não faz, né? E vai causando ali aquela irritação na esposa. Tem coisas que às vezes nós como marido nos omitimos, até para que a esposa se tranquilize mais. Então você vai se omitindo e vai aglomerando aqueles problemas ali. E outras coisas são ações que você faz que traz um conflito dentro de casa, né? Que isso atrapalha a comunhão e as orações na família. Por exemplo, o marido que age muitas vezes agressivamente com a esposa, é o que o texto bíblico recomenda que você honra a sua esposa, e tem um texto posterior que fala para você amá-la como Cristo amou a igreja. Aliás, esse é o texto mais difícil da Bíblia. Para o homem é o mais difícil. É o mais difícil. Se o sujeito falar que ama como Cristo amou a igreja, e diz assim, dando a vida assim como Cristo deu a vida pela igreja. Aí você vai falar, não, eu faço isso aí. Não, você tem que ver se na hora da eu me lembro de um fato aí do irmão nosso, que não vou falar o nome, todo mundo conhece ele aí, mas uma vez aconteceu um fato que estava vendo a esposa passando na rua, caminhando para ir para fazer alguma coisa, né? Daqui a pouco, um cachorro avançou, aqueles pitbull, aquele cachorro bravo, avançou em cima da esposa e deu aquela correria na rua, todo mundo correndo, e as pessoas na rua foram para proteger a esposa dele. Pô, corre para lá, corre para cá, todo mundo ali. Eu sei que acabaram protegendo a esposa dele. Aonde ele estava? E queriam saber onde que ele estava. Então procurando onde que ele estava, porque estavam os dois juntos, né? Aí, ela me contando esse fato, falou, pastor, eu fiquei muito triste com o fato como esse. O que aconteceu, minha irmã? Que meu marido sumiu. E o que aconteceu? Aí todo mundo procurou meu marido, não estava meu marido, foi ver, estava escondido debaixo do caminhão, escondido lá e o cachorro. Então esse aí, eu imagino um desse vai dar vida pela mulher, vai ser difícil, né? Agora, veja só, então existem coisas que nós fazemos que, podemos dizer assim, você pode criar irritabilidade dentro do seu lar. Por exemplo, a sua esposa, ela chega, hoje as esposas, a maioria das mulheres podemos dizer assim, da segunda geração para cá, das últimas 2 gerações, as mulheres passaram a ir para o campo de trabalho e normalmente ela ajuda na renda dentro de casa. A maioria das famílias, as mulheres elas ganham até mais que o marido, viu? Na maioria dos lares, a mulher ganha o salário maior que o marido. Porque as mulheres, por exemplo, ocuparam as universidades. Já tem uma estatística que mostra que 85% dos estudantes são tudo mulheres. Então as mulheres vão se preparando mesmo, elas se preparam. Elas passam em concurso, não sei o quê, elas vão. Então hoje as mulheres estão dessa forma. Então às vezes a esposa, ela tem a profissão dela, trabalha, pensa bem. Ela chega em casa do trabalho, o marido chega também. Aí tem os filhos para olhar. E a mulher tem aquele instinto materno, vai cuidar dos filhos ali, tudo ali. E aí daqui a pouco ela tem que olhar alguma coisa na casa ali, como é que está a arrumação da casa, ver como é que está os alimentos ali, tudo. E veja só, às vezes a mulher está numa situação, chega cansada do trabalho, está cheia de coisa, e ela tem todas essas tarefas para fazer, e o marido deita com controle para assistir televisão, uma coisa, e a mulher chegou do trabalho, ele está se virando para lá e para cá. Então, nós vivemos um momento em que esse entendimento tem que ser maior ainda para essa convivência, porque o que acontece, quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela começou, a certo ponto, a concorrer com o esposo e participar na renda dentro do lar. Não que o trabalho de casa não seja um trabalho pesado, que eu faço trabalho de casa lá, eu sei que o negócio é pesado. Você cozinhar, você fazer comida, não é brincadeira não. Lavar prato, lavar não sei o quê.
Eu tive que aprender no sofrimento. Mas veja só. Agora veja só, você causa irritação na esposa, você vê a esposa correndo para lá e para cá dentro de casa, fazendo as coisas, tudo, e o marido tranquilo lá, não sei o quê. Isso e traz problema dentro da família. Muito. E traz também o seguinte, aí que começam os problemas para ter impedimento das orações, porque e aí traz um conflito dentro da casa, irritação, você não está valorizando sua esposa, deixando tudo por conta dela lá, certo? Sobrecarregando a esposa. E a Bíblia diz, o habitar é com ela com entendimento. Você não está tendo sabedoria para conviver com ela e saber que as tarefas da casa precisam ser divididas. Não precisa estar tudo nas costas da mulher. Eu lembro a história bíblica mostra o seguinte, que no tempo lá de Jesus, as mulheres tinham muitas tarefas, mas hoje parece que o negócio piorou. Por exemplo, as mulheres, elas tinham que ir no poço pegar água, porque não tinha água encanada. A mulher samaritana, né? Elas que pegaram no poço. Dificilmente você viu um homem pegando água, foi uma exceção daquele homem com odre, né? Isso. Então, as mulheres pegavam água no poço. Moer a semente. As mulheres tinham que fazer o pão, porque não tinha padaria. Assim como não tinha água encanada, não tinha padaria. Elas tinham que fazer o pão para a família, que tinha um pão para se alimentar. As mulheres tinham que ensinar, dar educação para os filhos. Elas que ensinavam o filho a ler tudo ali. É a tarefa dela. Elas tinham que fazer a tarefa dentro de casa, de alimento, preparar tudo. E além de tudo isso que elas faziam, que ela pegava água no poço, dela preparar o alimento, dela ensinar para os filhos educação a leitura, de ler, tudo, a mulher tinha que ensinar. Sim, era ela. Elas ainda tinham que fazer outra coisa, elas tinham que ajudar o marido na colheita ainda. Certo? Veja só, rapaz, era um tanto de tarefa que a mulher tinha, que a mulher, já naquela época, já estava meio assim estressada, tanta coisa, talvez não estava, né? Porque estava, não sei. Mas você veja... Tinha psicólogo naquela época? Pode ser que tinha, não tinha. Agora veja só, hoje em dia, as mulheres, como estão indo para o campo, veja só o que acontece. Então a Bíblia diz que recomenda os maridos a viver com entendimento, com sabedoria. Você tem que perceber quando você está irritando sua esposa, porque às vezes você não está tendo sabedoria para perceber que aquilo que você vai falar vai irritá-la, porque você pode irritá-la por omissão ou por ação. Você fala uma coisa que você sabe que dali vai machucar. E às vezes a mulher é difícil esquecer. Às vezes não, às vezes esquece. É o seguinte, ela perdoa, mas para esquecer, agora é brincadeira não, ela fica no coração remoendo, daqui a pouco volta de novo. Então é o seguinte, é lógico que as mulheres são as irmãs, eu sempre falo o seguinte, por exemplo, eu sempre encontro com muitas irmãs, mas aí, pastor, aquela palavra sobre perdão, aquela me ajudou muito na minha vida, meu casamento, na minha família, não sei o quê. É uma palavra realmente que é forte, né? Hoje em dia é forte. Agora, essa convivência, se não houver uma convivência harmoniosa, isso aqui vai gerar um conflito e a oração vai ser impedida mesmo, não tem jeito não. Certo? Luiz,